Você teria que fazer 33 exames de fezes para dar um positivo. Colher 33 amostras para dar uma positiva. Mas, se por acaso o parasita, seja qual for, né? O verme, bactéria, vírus, fungo, está no cérebro, está em outro local do corpo, como que vai detectar no exame de fezes, né? Não tem como. Você não vai fazer cocô pelo cérebro, não vai fazer cocô pelo pâncreas, né? Então, o que a gente sabe e tem certeza é que todo mundo tem parasita. Ou mais ou menos, todos têm. Então, todos têm que desparasitar. Antigamente era rotina, né? Todas as casas faziam as desparasitações normalmente. Era rotina já. Hoje em dia, não sei por quê, cismaram, né? Que não existe mais parasita. Não sei de onde que tiraram isso, né? Talvez hoje, talvez não, hoje tem mais do que antigamente. Porque antigamente era comum, né? Os nossos antepassados fazerem as desparasitações. Hoje ninguém mais fala nisso. E por que que há tanta bipolaridade, né? Pessoas irritadíssimas, irritadas, né? Nervosas, pavio curto, com várias doenças autoimunes, fraqueza, cansaço, enxaqueca, enfim, uma série de patologias e inflamações pelo corpo, né? Os parasitas são grandes responsáveis. A doutora Oda Clark relaciona 95% das doenças com parasitas. Mas onde será que esses parasitas estão no nosso corpo? Onde eles vivem? Onde eles moram? Na verdade, eles podem viver em qualquer tecido. Aliás, em quase todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Onde ele se instalar melhor, onde ele se sentir melhor, onde tiver mais nutriente para ele, ele fica lá. Ele passa de um órgão para o outro, porque ele fura, né? Ele corrói os órgãos, forma túneis que passa de um intestino para um fígado, para um pâncreas, para o cérebro, né? Antigamente, eles ficavam mais no intestino, agora eles criaram inteligência. O toxoplasma, por exemplo, você pode adquirir ele pela respiração, ele é microscópico, você inala e pode já parar no cérebro. Tem muito caso até de problema visual, de visão, por causa do toxoplasma. Então, eles podem se multiplicar rapidamente no seu corpo, quando esse corpo o quê? Está indefeso, né? Quando tem baixa imunidade. Por que será que você tem baixa imunidade? Aí a gente já relaciona com o intestino. Um intestino que não está bem, que tem um desequilíbrio bacteriano, ele não vai ter imunidade. E aí, como que você vai defender? Como que o parasita vai parar lá na parede do intestino? Que a parede do intestino tem que estar fechada. Um pouco permeável, para só deixar passar os nutrientes. Mas se você estiver assim, vai passar tudo, né? Vírus, bactérias, pedaço de proteína, tudo, né? Cai na corrente sanguínea e aí sua defesa já está baixa, você não consegue dar conta. E aí eles se proliferam. E aí causa inflamação. E aí causa uma série de doenças de acordo onde eles vão se localizar, né? E eles são atraídos também por substâncias tóxicas que nós temos no nosso corpo, uns mais, outros menos. Por isso que a gente, lá no protocolo IDF, a gente orienta não só o método em si, o protocolo em si, como a gente dá dicas de panela, onde cozinhar, como fazer, o que deve ou não comer, enfim, é uma série de informações para você se livrar, por exemplo, de toxinas, de metais, de pesticidas, de leveduras, de certos tipos de bactérias também. Todos esses parasitas são atraídos por tudo isso. Os metais ficam em cima dos parasitas, por isso que é importante a retirada dos metais. E quando o seu intestino não está legal, não está bom, ou seja, quando ele tem essa hiperpermeabilidade, quando os enterócitos, as células que compõem a parede intestinal, se abrem, né? Em vez de ela estar fechadinha, ela se abre, esses parasitas acabam parando aonde? Na corrente sanguínea. E depois que cai lá na corrente sanguínea, Deus sabe para onde eles vão. É como cair num rio. O rio não tem os afluentes, eu sempre faço esse comparativo, né? O rio Amazonas,
que é o maior rio que a gente tem um monte de afluentes. Quando eu estudava geografia, eu acho que tem uns 50 afluentes. Será? Não tenho certeza. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Seja quantos for, as águas não se espalham, é assim a nossa corrente sanguínea. O sangue irriga desde o cérebro até o dedão do pé. Caiu lá, o que acontece? Né? Então, ele desperta células do sistema imune, essas células partem para cima deles, para cima dos parasitas, e vão ocasionar inflamações. Ué, mas não está defendendo a gente? Como que vai causar inflamação? Você já viu uma guerra? Né? Um batalhão vai contra o outro. Pum, 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 pum. Tá. Um pode ganhar a guerra, mas não sai um monte de ferido lá na guerra? Mesmo para o que ganhou? O outro perdeu. Saiu mais feridos ou mortos. Assim é o nosso corpo. Quanto mais o sistema imune está exacerbado, porque está lutando contra toxinas, metais, tudo que você põe para dentro do seu corpo, inclusive os parasitas, vai ocasionar o quê? Incêndio no corpo. Vai ocasionar um furacão lá. Vai ocasionar inflamação. E o pior, se sua defesa estiver baixa, se sua imunidade estiver baixa, você perde a guerra. E aí começam a aparecer as doenças. Esses parasitas, eles se alimentam de vitaminas, de minerais, eles causam desequilíbrios hormonais, distúrbios intestinais e hepáticos e pancreáticos, e dependendo do órgão, né, onde eles vão se alojar, eles vão prejudicar o órgão. Esse órgão, se for um intestino, se for um fígado, vai prejudicar o corpo inteiro. Sem descartar o pâncreas, né, porque o pâncreas é tão importante, porque ele produz 2 hormônios, ele produz a insulina, que você sabe, né? Se não tem insulina, a pessoa fica diabética, e também o glucagon, né? Eles entram em equilíbrio, glucagon, insulina, tem que ter equilíbrio dos dois. Fora as enzimas pancreáticas, né? Então, tem os hormônios endógenos dentro do pâncreas e tem os exógenos, as enzimas exógenas que são produzidas fora do pâncreas. Então, se tem parasita lá no pâncreas, você pode estar com diabetes, sim, embora andar espalhando umas baboseiras aí na internet, que não existe parasita no pâncreas, pessoas que se dizem cientistas e cientista não sei da onde, né? Não precisa ser cientista, porque está mais do que comprovado que tem parasita em qualquer lugar do nosso corpo, e se tiver no pâncreas, lógico que vai afetar a produção de insulina. Se o parasita está parasitando o órgão, isso é óbvio, né? Não precisa ser cientista para ver o óbvio, que o pâncreas não vai funcionar direito. E assim como o fígado, seja que órgão for, cérebro, quanta gente aí que tem bipolaridade, esquizofrenia, doenças mentais por causa de parasita, tiroparasita, agressividade, né? Então tem aquela história lá que a gente já contou da menina que vivia enjaulada, né? Os pais enjaularam a menina. Ai, mas então eram os pais psicopatas, né? Não era nada disso, era impossível conviver com a criança. Ela destruía tudo, era um animal selvagem, literalmente. E aí ela passou por um processo de desparasitação, tinha parasita no cérebro, dentro de 1 ou 2 semanas a criança ficou normal. Isso é caso verídico, né? Não estou inventando, não é fantasia, né? Os cientistas de plantão aí vão falar que eu sou louca, mas não. Esse caso é comprovado, foi feito, né? Documentário, tudo em curso, é sempre citado esse caso. Então, olha o que os parasitas podem fazer. Mas, afinal, onde que eles podem estar, né? Assim, vamos fazer como o corpo, vamos fazer a geografia do corpo. Vamos começar pelo cérebro? Quem que pode ficar no cérebro? As tênias, protozoários e as amebas. Gente, de novo, parasita não é verme só. Pode ser protozoário, pode ser os prions, pode ser as ricécias, pode ser fungos, vírus, bactérias, tudo isso são parasitas, inclusive o próprio verme, né? Adrenais e o timo, o toxoplasma. Ele pode ficar no cérebro, mas ele pode se instalar em cima do seu rim. O que tem em cima do seu rim? As adrenais, antigamente chamadas de suprarrenais. O que elas fazem? É uma glândula em forma de chapeuzinho, né? Que fica instalada aqui no seu rim,
E ela é desse tamanho, ela produz mais de 50 hormônios. E claro que o mais comum, né, o que você já ouviu falar, é o cortisol. Sem cortisol, você não tem energia. O cortisol é aquele tido hormônio que ele tem que estar bem afinadinho, bem reguladinho, porque se ele tiver de menos, ele é inflamatório. Se ele tiver de mais, também ele é inflamatório. E ele causa, inclusive, hipermeabilidade intestinal. É mão de via dupla, né? Intestino inflamado aumenta cortisol, cortisol aumentado inflama o intestino. Cortisol tem que estar na medida certa, né? Se tiver um parasita lá, não vai estar funcionando sua adrenal, né? A aldosterona é produzida na adrenal também, que regula a sua pressão arterial, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, todas essas catecolaminas são produzidas na adrenal. Se o parasita está lá, não vai produzir. O timo, né, que é uma glândula que fica bem aqui, lembra do Tarzan, que ele batia aqui no peito? Então, era para estimular o timo. E você pode fazer a mesma coisa, viu? Dar umas batidinhas aqui. Mas tem parasita que fica no timo. O que acontece? O timo é uma glândula que produz os linfócitos T, que são responsáveis pela nossa imunidade também, né? Tem os linfócitos B, que são produzidos na medula, tem os T, que são produzidos no timo, e tem todo o batalhão de células imunes. Que parasita que pode ficar aí nesses órgãos? O toxoplasma, tá? Então, o toxoplasma gosta, né, da adrenal, do timo, sem contar o cérebro também, tá? E o toxoplasma, ele pode ficar na hipófise, né, dando problemas aí de bipolaridade, esquizofrenia, mudanças de humor. Fizeram um estudo, né? Todos os participantes do estudo tinham esquizofrenia e fizeram um exame e 90% dos participantes que tinham esquizofrenia tinham toxoplasma também. Além do toxoplasma, pode ficar alojado também na hipófise o Cronorchis, que é outro tipo de parasita. E por que a hipófise é uma glândula tão importante? Porque nós temos uma cascata hormonal que é comandada pelo hipotálamo, que faz um comando para a hipófise, e a hipófise vai fazer um comando para a glândula produzir os hormônios. Que glândula? Pode ser a tireoide, né? A tireoide, né, produz os hormônios T4, T3, mas quem dá o comando é a hipófise, tá? Ela que produz o TSH. As gônadas, ovário, testículos, o que a hipófise faz? Ela produz o LH e o FSH para dar comando para as gônadas produzirem progesterona, testosterona, o estradiol. Então, sem o comando daqui do cérebro, você não produz hormônio. Fora outras funções que ela tem. Então, imagina um parasita lá, né? Por isso que muita gente tem desequilíbrios hormonais. Nos olhos tem um parasita que chama larva migrans ocular, né? Além do toxoplasma poder... Ó, a Fátima aí entrou aqui à noite também. Além do toxoplasma poder afetar, né? A hipófise, poder afetar, né? Mudanças de humor e tudo, ele pode afetar o nervo óptico também. Além da larva migrans ocular, que fica no olho, vocês já viram? Tem uma imagem, acho que a gente postou há um tempo atrás, do parasita andando dentro do olho. Pâncreas, né? Pâncreas, que foi aquela coisa que eu vi aí na internet, né? Que o vídeo não servia nem para o TikTok, né? Mas puseram lá, falando que é baboseira, né? Nunca ouviram falar em eritema pancreático, né? Que pena. Mas esse eritema pancreático, todos os casos de diabetes, quase todos que a gente pega em consultório, tem eritema pancreático no pâncreas, principalmente diabetes tipo 1, tá? Às vezes você tem o diabetes tipo 1, porque o que é diabetes tipo 1? O seu pâncreas não produz insulina, né? Você tem que injetar insulina. Se tiver o parasita lá, o que ele faz? Ele come, literalmente come as células, né? As ilhotas de Langerhans, que tem as células beta que produzem a insulina.
Então, você removendo o parasita, há grande chance de você se livrar do diabetes também. Claro que não é só isso, né? Tem que ter uma alimentação correta. E isso a gente vai ensinar lá no protocolo também.